Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações do Flamengo. Falaremos aí de um suposto interesse do Flamengo no Marinho, jogador do Santos. Também falaremos sobre um argentino aí, Facundo Farias. O Flamengo poderia estar de olho também nesse jogador que interessa a um grande clube da Itália, que é a Juventus de Turim. Também tem outros assuntos a comentar sobre a questão do que o Rogério Ceni falou sobre Pedro e Gabigol jogarem juntos, também da questão defensiva das bolas aéreas. Tem muito assunto bacana aí para debatermos agora aqui no seu canal Deco SRN. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação para que possamos chegar à marca aí de 250 mil inscritos. Chegando à marca de 250 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado. Chegando a 300 mil inscritos, sortearemos 3 mantos sagrados. Lembrando a vocês, caso vocês queiram receber todos os links do nosso canal, tem o telefone aqui na descrição. É só cadastrar esse telefone, mandar um WhatsApp, tá, com o seu nome, DDD e telefone, e aí você receberá todos os nossos vídeos logo que ele subir, tá? Então, uma coisa muito bacana aí para vocês. Nação, vamos começar aí falando sobre a questão do Marinho, né? O jornalista Jorge Nicola trouxe a informação que o Flamengo poderia fazer uma investida neste jogador a partir de junho, julho, né? Um jogador muito interessante, um jogador que pode fazer a função do Everton Ribeiro, né? É um jogador que, na minha modesta opinião, é muito bom tecnicamente, mas às vezes deixa a desejar, né? Houve agora, há pouco tempo atrás, um problema com, agora a gente pode dizer, ex-treinador do Santos, né? O Ariel Roland pediu demissão depois da derrota para o Corinthians, mas esse jogador, né? Nesse dia aí, foi substituído e não cumprimentou o treinador. Achei assim, no mínimo, desagradável, né, cara? No mínimo desagradável para um grande jogador, né, como o Marinho. Então essa questão dele temperamental acaba aí nos preocupando, tá, nação rubro-negra? Então o Jorge Nicola trouxe a informação que o Flamengo poderia fazer uma investida, porque tem uma ala da diretoria, e realmente isso acontece, né? Uma ala que gostaria de ver o Marinho no Flamengo, né? A questão é, quanto que vale o Marinho? Vale a pena? A questão é, o Flamengo terá dinheiro para isso? E aí dizem que o Flamengo poderá ter dinheiro mediante as vendas, né, de alguns jogadores, como é o caso do Vitinho, como é o caso do Michael ou até do Everton Ribeiro. Só que há um porém, tá, nação rubro-negra? E aí a gente vai colocar aqui para vocês. O Flamengo precisa fazer 90 milhões de reais até junho deste ano, né? Para o quê? Para equilibrar as finanças, né? E aí sim, a partir disso, depois que tiver esses 90 milhões, aí sim o dinheiro a mais será investido em contratações. Acredito eu que o Flamengo não pagará nenhum valor alto neste ano. As contratações que o Flamengo fizer serão mediante a empréstimo de jogadores, né, com preço de passe fixado, ou então na questão, né, de o contrato desse jogador estar encerrando, tá? O contrato do jogador estar encerrando, e aí sim ele vir apenas por luvas e salários, tá? No caso do Marinho, agora com a venda do Soteldo para o futebol canadense, né, para o Toronto, eu acho que vai ficar mais complicado, tá? Acho que vai ficar mais complicado, vai ser mais difícil de tirar o Marinho do Santos, devido agora a ser o jogador, né, o único jogador, assim, na minha visão, diferenciado do time do Santos. Tem os meninos ainda que precisam maturar, tem o Ângelo lá, né, que tem 16 anos, mas tirando o Marinho, o Santos perdeu muitos jogadores experimentados, né, que é o caso do Lucas Veríssimo, que é o caso do Pituca, agora perdendo o Soteldo, e eu acho que devido a essas perdas aí, né, o jogador Marinho teria mais dificuldades para sair do Santos, tá? Então essa é a grande questão, é o grande problema para que o Flamengo possa trazer o Marinho para uma eventual substituição ao jogador Everton Ribeiro, que poderá, quem sabe, ser negociado pelo Flamengo, né, nessa próxima janela, né? O Flamengo que pede 10 milhões de euros pelo meio atacante, né, que ajuda demais taticamente, mas tecnicamente não vem bem neste ano de 2021, assim como não vinha já em 2020, né? Os 10 milhões de euros dariam, na cotação atual,
65 milhões de reais. O Flamengo ainda precisaria de 25 milhões de reais, tá, nação? Então, só para passar isso aí para você sobre o Marinho, né? Eu acho meio difícil do Flamengo conseguir a contratação do bom jogador Marinho, tá? Sobre a questão de outra contratação, né? Um jogador do futebol argentino, do Colón, jogador de 18 anos, que a gente já havia falado aqui no canal Deco SRN, o Facundo Farias, né? Que está sendo observado agora pela Juventus de Turim, né? Esse jogador é um jogador que o empresário André Cury, né, trouxe ao Flamengo o nome dele, né? Ele mesmo disse que ele não é o responsável pela carreira do jogador, mas seria um baita de um reforço para o Flamengo, tá? Ele já havia trazido esse nome que poderia ajudar numa possível negociação. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, né? Um menino de 18 anos chegando aqui no Flamengo, será que vale a pena? O passe dele, né, acho que custando hoje 1.100.000 euros, daria mais ou menos 7.600.000 reais, se eu não estou enganado. Será que vale a pena você trazer um garoto desse? Agora veio com essa questão do interesse da Juventus. Será que realmente há um interesse da Juventus de Turim neste menino? Acho que o Flamengo precisa de jogadores mais experimentados para reforçar o elenco. Para trazer promessas, você já tem o Max ali, né, que é um baita do jogador, né, um menino que tem muito futuro, já está, né, sendo relacionado nos jogos do Flamengo. Então eu não vejo necessidade do Flamengo tentar apostas no mercado sul-americano ou qualquer que seja. Sim, trazer um jogador mais experimentado, de 23, 24 anos, aí sim eu concordaria, mas nesse caso não vejo a necessidade do Flamengo trazer um garoto de 18 anos, principalmente vindo do Colón, com todo respeito ao Colón, mas o último jogador que veio do Colón, que é o Lucas Mugni, não surtiu o efeito desejado aqui no clube do Ninho do Urubu, no clube da Gávea, né? No maior clube do futebol brasileiro, maior do mundo e da América do Sul também, por que não? Nação, vamos falar rapidamente aqui também sobre a questão do que aconteceu no Flamengo em Volta Redonda, né? O Rogério Ceni fez alguns experimentos, né? Dentre eles, graças a Deus, começou um jogo aí com o Pedro junto com o Gabigol, né? Interessante, né? E ele explicou, e eu acho que foi bem embasada a explicação dele, por que ele testou neste momento Pedro com o Gabigol. Ele falou que quando ele joga com o Gabigol apenas, né, ele joga com o Bruno Henrique mais por dentro, às vezes ajudando pelo lado esquerdo, com 2 meias de criação pelos lados, que seriam Arrascaeta e Everton Ribeiro. Neste último jogo, ele preferiu usar 2 jogadores de velocidade, com características diferentes, que é o caso do Vitinho e também do Michael, e 2 centroavantes por dentro, né, com o Gabigol saindo um pouco mais da área. Ele falou que é uma opção interessante e que utilizará mais vezes, tá, nação? Então ele mudou um pouco a concepção dele de visão, né, de utilizar ou não Pedro e Gabigol juntos. Isso é ótimo para a nação rubro-negra. Parou com aquela teimosia que a gente vem reclamando já há algum tempo, tá, nação? Então, ótima notícia para nós, né? Poderemos ver mais vezes, né, por mais minutagem, né, porque ele trocava o Pedro, botava o Pedro no lugar do Gabigol e vice-versa, ou quando colocava os dois era por apenas 5 minutos. Acredito que agora o Rogério Ceni colocará os dois juntos por mais minutagem, tá? Uma outra questão que ele falou, da questão do Arão, que ele pode utilizar novamente o Arão como volante, apesar que na minha visão ele falhou feio no gol do Volta Redonda. Aí o pessoal fala, não, mas foi no escanteio, mas quem originou aquele contra-ataque lá, que por sorte a bola não entrou, que gerou o escanteio, foi o William Arão, né? Às vezes ele dorme um pouquinho ali e isso me incomoda demais, né? Mas o William Arão pode sim voltar ao meio ou então continuar na zaga. Ele colocou as 2 situações antes, não. Ele falou que o William Arão jogaria apenas como zagueiro, tá? E aí a questão do William Arão jogando como zagueiro, Diego Ribas como primeiro volante, tá? Uma outra questão que ele abordou, interessante para a gente comentar aqui, a questão das bolas aéreas, né? Ele falou que essa vez ele colocou a dupla de zaga mais alta de todos os jogos e não surtiu efeito. Na minha visão, o que acaba acontecendo na nação rubro-negra? É questão de posicionamento, é questão do tipo de marcação que o Flamengo vem implantando durante essas bolas aéreas, né? Faltas, escanteios, etc. O Flamengo vem marcando de forma em zona, tá? Cada um pegando uma parte setorial. Isso para mim está errado. O Flamengo deveria marcar
de maneira mista. O que seria? Individual com zona. Você pega os 3 maiores jogadores do Flamengo em altura, que são melhores na bola aérea, no caso, nesse último jogo, o Arão, o Bruno Viana e o Gustavo Henrique, bota para marcar individualmente os 3 jogadores de maior altura, né, que são melhores nas bolas aéreas do time adversário. E o resto marca em formato de zona. Com certeza o Flamengo teria menos problemas nesse tipo de jogada. É simples, né? Então que o Rogério Ceni reveja esses conceitos dele de só marcar zona, senão o Flamengo terá dificuldade todo jogo. Muita gente reclama também do posicionamento do goleiro, do Diego Alves. Sim, realmente às vezes ele fica embaixo dos paus e erra. Não deveria acontecer isso nesse momento. Mas nesse último gol contra o Volta Redonda é impossível dele pegar. O jogador do Volta Redonda bate de perna direita, tirando da grande área, tirando da pequena área para a grande área. E aí não tinha como o goleiro sair com 3 zagueiros lá e nenhum dos 3 conseguiu ganhar a bola aérea do Bruno Barra. Tá bom? Mas eu concordo que às vezes o Diego Alves precisa melhorar nessas bolas aéreas, mas o maior fator do Flamengo vir tomando esses gols, né, de cabeça é a questão do tipo de marcação. Tá bom, nação? Então mais tarde teremos lives às 5 horas da tarde, 5 às 6, canal Deca CRN. Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. Também tem o nosso telefone aqui embaixo na descrição para você receber todos os vídeos Deca CRN em primeira mão. Então mande um oi aí com seu nome e telefone via WhatsApp, tá? Por favor, gente, tá? Que a gente cadastra rapidamente. Falou? Então fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras, estamos junto, nação. Fui!